Olá, tudo bem? Tudo bem com você, com vocês? Gostaram do cenário? Não sou muito bom nisso, mas ficou fofo, né? Ficou legal. Bom, explicando esse momento para você, esse é o terceiro estudo bíblico que a gente faz via online. Os estudos bíblicos, eles são um dos programas chaves na missão evangélica, que acontecem toda semana, todas as quartas-feiras, às 20 horas, uma confraria linda, belíssima, para estudar, para se aprofundar no texto bíblico e tirar a interpretação do texto, mas também tirar o que esse texto quer nos dizer, quer colocar diante de nós. Bom, explicado isso, porque esse vídeo, espero que assim seja, chegue em outros rincões, em outras pessoas, e cabe essa explicação aqui para você não ficar tão deslocado ao ver o vídeo. Nós no estudo bíblico sempre tratamos de um texto específico. Nós também temos um material específico chamado Caminho e Testemunho, que consta ali os textos. Então eu quero convidar você para ler comigo, acompanhar a leitura comigo do texto de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2, dos versos 13 até o 17, até o final. Mas nós devemos sempre dar graças a vocês, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra salvífica do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas, quer de viva voz, quer por nossa carta. Que o próprio Senhor Jesus e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação, boa esperança pela graça, dê ânimo ao coração de vocês e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Palavras do apóstolo Paulo aos Tessalônicos. Muito bem, o título desse estudo bíblico é Exortação à Perseverança. Esse título também está na linguagem que eu acabei de usar, na NVI, né? No presente texto, então, nós temos uma convocação do apóstolo Paulo para a comunidade continuar dando frutos, continuar perseverando. É sempre assim, desde o começo da igreja do Senhor até os dias de hoje, nós cristãos somos chamados a dar frutos e continuar perseverantes na vida de fé. A vida de fé, ela é muito mais um caminho do que propriamente um lugar que a gente chega, né? Muita gente acha assim: bom, eu tenho uma igreja, isso basta. Não, isso não basta. Isso não basta. Por quê? Porque você tem que ser a sua confissão. Então, no presente texto, a gente vê o apóstolo Paulo convocando e dando alguns subsídios, né? Relembrando a comunidade da forma que ela deve agir para continuar perseverando, para que aquilo que de bonito aconteceu nessa comunidade, a sua conversão, a sua transformação, continue, né? Perseverança, ele é um elemento muito importante em tudo que a gente faz. Várias áreas da nossa vida, ou melhor dizendo, todas as áreas da nossa vida devem ser pautadas pela continuidade. Por exemplo, casamento, né? Não é só a festa, tem continuidade. Criação de filhos, não é só fazer, tem que criá-los, tem que dar continuidade. Trabalho, não é apenas conseguir um trabalho, mas o conservar, continuar trabalhando. Projetos,
sonhos, histórias e a própria vida de fé, elas cobram de nós continuidade, bom ânimo, perseverança, né? Nada nasce do dia para a noite. Na vida de fé não é diferente. Então, ao longo do meu ministério eu tenho visto muita gente levado talvez pela emoção, pelo calor do momento, mas tenho visto muita gente empolgada, que movido por outros impulsos talvez, aderem à fé. No entanto, no andar da carruagem, nas pedras que o caminho nos coloca, na dificuldade da estrada, da peregrinação, eles acabam esmorecendo, a emoção se apaga e a luz vai esfriando, vai se apagando neles e por fim lhes resta apenas o que? A desistência. Isso é muito triste quando se trata da vida de fé, né? Por quê? Porque a vida de fé deve ser alimentada, cultivada, aquecida, fomentada. Por isso irmãos são muito importantes, por isso uma igreja é muito importante, por isso o contato com o Evangelho, com as Sagradas Escrituras é muito importante, ou é o central para a vida de fé. A vida cristã, ela é uma caminhada e nós somos peregrinos, assim que funciona. A vitória nos foi dada na cruz. A conversão que muitos sofreram e a conversão que aconteceu em muitos corações, ela é atestada pelo Santo Espírito todos os dias no nosso coração. Mas nós não podemos nos esquecer que nesse mundo aqui vivemos em terreno hostil. Sempre de novo, há sempre coisas que tentam nos desviar, nos entristecer, nos desanimar, como uma epidemia, uma pandemia, pode fazer com a nossa vida de fé, com a nossa família, com as nossas relações. Falando de luta e perseverança, existe um ditado romano que diz assim: si vis pacem, para bello. Ou seja, traduzindo, se você quiser viver em paz, prepare-se para a guerra. Há outro ditado de um puritano chamado Oliver Cromwell. Ele diz assim: confie em Deus e mantenha sua pólvora seca. Ele fala isso via uma revolução inglesa. Nas palavras do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, ele diz: pois a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores desse mundo, contra as trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que eu estou dizendo aqui é que não é para que você encare o mundo amanhã com hostilidade, não. É para que você encare o mundo com amor, com as ferramentas, com o fruto do Espírito, com o alento do Espírito, né? Não é para você amanhã sair hostilizando tudo e todos, né? Tratando seus inimigos como você bem entender, mas é um chamado à atenção para a gente saber que vida de oração, que vida em comunidade, que fomentar a comunhão, por vezes é uma guerra e é uma luta interna em nós e extra nós, né? É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Chegará dias que esses embates serão muito presentes e talvez muito constantes na vida de fé, né? Muitos naufragaram nessa jornada, né? E outros saíram fortalecidos dessas batalhas. O verso 13, eu vou pontuando os versículos, o verso 13, então vamos tentar responder a pergunta de como perseverar olhando para o texto. No verso 13, Paulo aqui lhe descreve que devemos dar graças a Deus. Isso é muito bom, né? Agradecer, ser agraciado, ter uma vida agraciada e agradecida por Deus, pois Ele nos escolheu. Em outra tradução diz: Deus nos escolheu para dar frutos. As comunidades citadas na Bíblia são as primeiras fundadas, né? Então por isso o apóstolo Paulo diz que Deus os escolheu primeiro, né? Vocês foram separados por ser o princípio
da comunidade da igreja cristã pós-Jesus, eles são os primeiros a ser escolhidos. Paulo aqui não está falando, e eu vejo assim, de predestinação. Não está dizendo que Deus, na sua infinita sabedoria, pensou alguns e descartou outros. Eu não creio assim. Eu creio que nós nos descartamos. E creio também que, de uma forma ou de outra, há um desejo em nós de ser incluído e ser agraciado por Deus. A ação da conversão é dada pelo Senhor, né? Mas a conversão ela não acontece sem mim. Ela acontece com os meus sentimentos, nesse corpo, nesse espírito, nessa vida, com essa alma. Então, eu não creio assim que Deus pinçou alguns e despinçou outros, né? Paulo não está falando aqui de predestinação, de gente destinada para cá, para lá. O apóstolo está falando aos ouvintes que são os primeiros de muitos que ouviram do Evangelho, ouviram da missão, e o sucesso da fé, da missão, da levar o Evangelho, depende da perseverança deles, né? Na segunda parte do versículo 3, Paulo falará os motivos que nós temos para dar graças a Deus e continuar perseverantes. Em primeiro lugar, nós somos salvos. Em segundo lugar, santificados. Santificação, ela é algo nos dado e ela deve ser processada. Não digo que ela seria um processo na nossa vida, mas ela deve ser processada por nós. Salvos na cruz de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, na ação de Cristo na cruz do Gólgota. Santificados, a palavra santo significa separados, divididos, puxados de lado. Você outrora estava no mundo como volúpia, e agora você é transformado num santo, num separado para uma missão específica por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos media e intercede junto ao Pai. Também o Espírito Santo toca o nosso coração em relação ao pecado, em relação à ação de Deus também. A verdade, aqui ele vai falar do Espírito Santo que nos guia, no verso 13, e da verdade. A verdade, ela nos livra de certas pressões do dia a dia. A verdade nos guia junto ao mundo, joga luz sobre as nossas relações. Se nós tivermos que fazer algumas opções, sejam elas quais forem, nós podemos pautar essas decisões na verdade e ter o toque para decidir o melhor possível no Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, perseverem, porque a verdade e o Espírito Santo foi dado a vocês. Foi dado a você. Você tem essas armas, se munir. Você pode se munir disso para ter uma vida significativa. Por quê? Porque é verdade. Porque o nosso mundo ele é coberto de mentiras. E é sem parâmetro. O mundo é sem parâmetro. Esse é o parâmetro do mundo, né? Cada um faz como bem entende. E a vida de fé ela nos une. Ela padroniza a ação do homem para que a gente não se perca nesse sem parâmetro. Não perca o parâmetro. E perdendo o parâmetro, perdemos as bases, perdemos a vida, perdemos a essência, né? Verso 14. Aqui o apóstolo Paulo descreve que Deus nos chamou por meio do seu Evangelho. Uma vida perseverante é uma vida pautada no Evangelho. Uma vida perseverante é uma vida de Bíblia aberta, de Bíblia lida. Temos em nossos dias muitos recursos e acesso à revelação de Deus. Isso é verdade. Nunca se teve tanto acervo bibliográfico para viver a fé. Nunca tivemos tantos vídeos
de excelentes pregadores, excelentes pregações, excelentes comunidades, né? Excelentes histórias e testemunhos de ONGs cristãs. Nunca tivemos tanto recurso para fazer missão, para abrir igrejas, recursos para o louvor, recursos para nos reunir em culto, com conforto, com ar-condicionado. No entanto, essas coisas, por mais belas que sejam e que requer um grande investimento e um grande cuidado, por mais importantes que elas sejam, elas são secundárias. Por quê? Não há nada, isso não seria nada relevante se o nosso coração não habitasse a glória, a salvação de Deus. A glória de Deus é para a eternidade. No entanto, o que muitos esquecem é que a glória de Deus começa nesse tempo, nesse espaço, nesse mundo, nessa vida, na sua vida. Então, os recursos são ótimos, o conforto muito bom, o acesso à informação excelente, mas se não gera transformação de coração, no termo grego metanoia, conversão, nada apraz, não tem fruto, né? Muitos esquecem também que ela é revelada a pessoas e a irmãos da fé por nossas atitudes. O Evangelho, ele pode chegar, e ele chega por meios digitais de excelente forma, com cenários, com vinhetas, com aberturas, com músicas emocionantes. Ela chega às pessoas, mas nada mais impactante, e a coisa que a gente mais esquece é de que o nosso comportamento diário, nosso testemunho, nossas atitudes são o grande meio, a grande ferramenta de Deus para chegar, para tocar vidas, para moldar vidas, né? Aqui o apóstolo Paulo, no verso 15, está dizendo: apeguem-se às tradições. A gente aprende com o passar do tempo que a gente se torna avesso à palavra tradição. A gente escuta a palavra tradição e não sei se vem na sua cabeça, mas muitas vezes vem na minha, aquela tradição, aquelas coisas velhas, retrógradas, ultrapassadas, feias, brutas, né? E a gente cria uma aversão. No entanto, o apóstolo Paulo, ele quer enfatizar aqui as tradições das verdades vivas, centrais da fé cristã. Bom, hoje nós podemos nos reunir em espaços muito bem montados, muito bem trabalhados, visível aos olhos, visíveis, muito lindos. No entanto, a tradição cristã diz que toda vez que se reunirem, se reúnam em amor, se reúnam, tenham bondade, se reúnam sem gritaria, sem brigas, sem rixas. Então, isso é a tradição, unido aos tempos e a forma que a gente quer dar, a estética que a gente quer dar, é altamente relevante. No entanto, a gente pode se reunir embaixo de uma árvore, se a gente conseguir manter viva, ativa as tradições da fé cristã, amor, graça e paz, colocando Jesus na centralidade do culto, nós teremos um encontro, seja embaixo da árvore com muita poeira, nós teremos um encontro que agrada ao Senhor. No entanto, a gente pode nos reunir em espaços como o Templo do Salomão, lá em São Paulo, e não ter os elementos tradicionais da tradição, os elementos centrais da tradição cristã. Pode se tornar um culto muito estético, mas que não habita verdades. Tem um ditado muito antigo que diz que
a gente deve fazer uma diferenciação entre tradição e tradicionalismo. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que ainda a vivem. Os versos 16 e 17, finalizando, eles se complementam. Paulo, no verso 17, afirma: façam sempre o bem. Esse é um grande antídoto para que a gente continue perseverando na vida de fé, fazer o bem. Essa atitude foi seguida pelo próprio Jesus em relação a nós. Como? Cristo entrou em um mundo de pecadores. Cristo nos encontrou fazendo e vivendo no pecado. Cristo trouxe o bem e nos fez o bem enquanto nós éramos maus e fazíamos o mal. Fomos amados dentro do nosso mundo e da nossa maldade. Assim, resgatados e salvos, devemos fazer o mesmo, tentar fazer o mesmo na mesma proporção. É claro que não vamos atingir a proporção e a magnitude do ágape do próprio Senhor Jesus Cristo, mas a convocação do Evangelho é para que a gente vá, dê frutos e enale o bom perfume de Cristo a todos, né? Eu aqui faço uma pequena analogia. Um bombeiro, quando ele está fazendo um resgate, por vezes ele não é o bastante ele indicar o caminho da saída, mas às vezes ele deve ser a própria saída. Um bombeiro em resgate, talvez ele saindo do prédio em chamas, de uma devastação e etc e tal, não adianta apenas ele indicar o caminho, mas ele precisa ser o caminho, tomar a pessoa pela mão e encaminhar. Foi isso que o próprio Senhor fez. Ele não apenas indicou o caminho, mas ele é o caminho, né? E devemos nós ser o mesmo, esse bom perfume às pessoas, não apenas dizer as verdades às pessoas, mas ser um companheiro na verdade a essas pessoas. Isso é o que chamamos de igreja, de comunhão. Mostrar a todos que permanecer e perseverar é o maior e o melhor indicativo de que pertencemos a Deus. Que essa palavra te encontre, te abençoe, lá onde você está, como você está. E meu desejo, minha oração é que continue perseverantes. Vamos perseverar para não apenas passar por essa pandemia, mas depois dessa pandemia construir um mundo melhor, mais assertivo, mais abençoador, né? Mais bíblico, cheio de verdade.